Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a gente conversa. Já chegamos no episódio número 28. Obrigada a você que nos acompanha já há algum tempo e bem-vindo ou bem-vinda se você está chegando agora. Para ouvir os outros episódios é só ir na sua plataforma digital predileta. A gente está em todas elas e em todos os agregadores de podcast também. Toda quarta-feira falamos de um assunto diferente por aqui sobre maternidade, paternidade, filhos e também outros assuntos que interessam a você como mulher, além de mãe. E se você está curtindo aqui o nosso conteúdo, ajude a gente, compartilhe esse podcast com quem você conhece. E se estiver ouvindo aí algum dia, me marca lá no Instagram, no Facebook, para eu ver e compartilhar também. No Instagram, estamos como A Gente Conversa e no Facebook, Em Casa a Gente. Por lá tem, além dos conteúdos que falamos por aqui, dos episódios, histórias, fotos, vídeos e textos sobre maternidade, alguns perrengues e as delícias também do nosso dia a dia. Como estamos no mês das crianças, escolhi aqui um tema delicioso, leve e que seja bastante do interesse da sua cria. Contação de histórias, leitura de livros, fantasias e imaginação. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão. As histórias ajudam a criança a entrar em um universo totalmente novo e tão grande que traz muitos benefícios, desde entender o mundo à sua volta até ajudar na formação de valores morais e sociais, entender suas emoções, desenvolver a imaginação, a criatividade e, claro, desenvolver também o gosto pela leitura e linguagem. Para a criança, muitos de seus sentimentos são tão confusos e dolorosos que é difícil de administrá-los. Isso acaba refletindo em sintomas físicos e comportamentais, como raiva, comportamento agressivo, dificuldade de aprendizagem, dificuldade em dormir, falta de concentração, hiperatividade, ansiedade, por aí vai. E dependendo da idade, a criança ainda não consegue se expressar. A melhor forma de ajudá-la nisso seria por meio da metáfora, da imagem, como em histórias e sonhos, por exemplo. Contar histórias, então, é uma arte. Deve dar prazer não apenas para quem ouve, mas para quem conta também. Por isso, convidei aqui duas mulheres para conversar sobre esse assunto. A primeira aqui é a Flora Fernandes Caldas, professora na Pedagogia Waldorf, representante regional de Jardim de Infância perante a Federação das Escolas Waldorf do Brasil, e também a mãe da Helena e da Cecília. E a Carol Braga, pedagoga, especialista em educação infantil, mediadora de leitura, atuou mais de 15 anos como professora, desenvolvendo projetos literários para crianças de 2 a 6 anos, e hoje está à frente do Conversa de Quintal, um espaço de formação para adultos que querem se reconectar com sua criança interna através dos livros para a infância. Bem-vinda. Bem-vindas. Obrigada. E me conte aí um pouquinho sobre vocês, então. Conta aí para quem está nos ouvindo, para vocês se apresentarem agora com as palavras de vocês. Como começou, né? Aí um pouco da sua trajetória e sua ligação com as histórias e com crianças. Bom dia a todos. Eu sou a Flora. É um prazer estar aqui. Obrigada, Thaís, pelo convite. Então, a minha ligação com histórias veio junto com o meu desejo de ser professora. Então, a primeira atividade pedagógica que eu fiz com as crianças antes de ser professora foi contar histórias. Então, eu preparava as histórias, os contos de fadas, lia em casa, e aí eu levava para umas crianças de uma creche que ficava numa favela. E essa era a minha tarefa, eu ia lá contar histórias. E engraçado, porque eu lembrei disso agora, eu nem me lembrava disso, mas eu acho que as histórias sempre foram um grande norteador assim, no meu trabalho pedagógico, sabe? E depois de um tempo, isso foi ressignificando conforme a minha vida foi mudando. Então, depois eu me tornei professora e eu trabalho com pedagogia Waldorf, e dentro da pedagogia Waldorf a gente estuda a importância das histórias e como as histórias tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil. Então, isso tudo
permeou o meu desenvolvimento, o meu aprendizado e meus estudos com relação à história. E, ao mesmo tempo que isso aconteceu, paralelamente, foi trazendo... Você usou uma palavra interessante, que é essa arte de contar histórias. Porque, de fato, é uma arte e é leve. Você poder contar da sua infância, de coisas que você lembra da sua história, isso tudo é uma alegria para mim. E, realmente, na prática, com as crianças, eu percebo que você contar histórias, quanto mais ligação você tem com essas histórias, quanto mais rica essas histórias vivem dentro de você, mais é a alegria que as crianças ouvem. Então, histórias da minha infância sempre foram um grande sucesso na sala de aula para os meus alunos. E aí, depois de ser professora, depois de um tempo, eu tive filhos, e aí isso ressignificou de novo dentro de mim. Então, os contos de fadas foram ganhando maior atenção e foram ganhando maior valor ao longo do tempo também. Eu vejo que as minhas filhas amam ouvir contos de fadas. Amam também as histórias da minha infância, mas interessante como os contos de fadas, como com as minhas filhas eu repito todas as noites o conto, eles foram entrando em mim de uma forma nova. E não só contos de fadas, mas contos rítmicos, histórias inventadas para elas. Todo esse universo de imagens narradas pelo adulto foi para as minhas filhas, entrando pelos olhinhos dela e permeando a alma delas. Hoje eu vejo 2 crianças que amam histórias. Hoje de manhã eu acordei e uma das minhas filhas trouxe para mim, eu falei, filha, como foi a noite? Dormiu bem? Aí ela sorriu para mim e disse assim, sim, mãe, eu fui, sabe aonde eu fui? No pasto celestial, mãe. Filha, sabe a história? Ela me falou, sabe a história do touro com a estrela na testa? Sei, tem o pasto celestial e ela é verdadeira, e eu fui até lá. E eu acordei de manhã pensando que eu vim aqui e ela trouxe isso para mim. Então, realmente, esse universo de histórias para as crianças é mágico. E eu acredito muito nisso como um grande alimento para elas terem forças para o futuro adulto, que é um futuro desafiador, que elas adquirem na infância através das histórias. E você, Carol, qual que é a sua ligação com a história? Bom, eu não tenho assim uma história romântica para contar sobre o meu contato com as histórias na infância, né? Porque é muito comum que as pessoas hoje adultas que gostam muito de ler tenham se encontrado aí com os livros na infância, né? Na minha infância eu me lembro sim de muitas histórias de boca, né, que os mais velhos contavam, mas o objeto, o livro ainda não era tão presente quanto hoje, né, nas famílias. E esse encontro com a literatura aconteceu bem mais tarde, já na faculdade de pedagogia, quando uma professora me instigava com livros que ela deixava na lousa assim expostos, e aquilo, sabe, eu paquerava aqueles livros, né? Então a gente sempre tinha aquele medo da prova do livro. O que será que ela vai fazer com aquilo, né? E foi assim que um dia eu perguntei para ela, né, o que ela ia fazer com aqueles livros. Ela disse, nada, esses livros são só para a gente ser feliz. E aí eu comecei a trocar livros com ela, eram todos livros infantis. E foi assim, adulta, que eu descobri que os livros infantis também são para os adultos, não são só para as crianças, né? E foi ali que eu descobri que eu queria trabalhar com a formação de leitores, e eu comecei a ressignificar o meu olhar sobre a literatura. E foi muito engraçado, porque durante anos eu trabalhei como professora de educação infantil, desenvolvendo projetos literários, né, para as crianças, mas foi só depois que meu filho nasceu, né, claro, mãe sempre muda tudo, que eu ressignifiquei de verdade o meu olhar para as histórias e para os livros, porque quando eu comecei a ler para o meu filho, eu achava que eu já muito sabida, né, da literatura, eu achava que eu ia tirar de letra, que eu ia formar um leitor muito fácil, assim como eu já formava tantos leitores nas salas de aula. E aí foi muito diferente, porque eu descobri que ler enquanto mãe é uma coisa e ler enquanto professor é outra, né? Então, o papel da família e da escola na formação de leitores. E aí eu fui descobrindo que eu precisava despedagogizar o livro quando eu lia para o meu filho. E aí os meus alunos ganharam com isso, porque eu comecei a despedagogizar o livro também na sala de aula, né? E aí, quando eu descobri que literatura é afeto, isso mudou tudo e fez muito sentido para mim. E hoje o seu trabalho
atinge assim, famílias, né? Não apenas a criança. Você faz encontros com os pais? Explica um pouquinho como que é isso. Sim, o Conversa de Quintal hoje é um espaço de formação, né, para pais, professores e qualquer adulto que queira se reconectar com a sua criança interna através dos livros. E a gente, para isso, oferece conversas, cursos, oficinas, tudo voltado aí para a investigação do livro e da literatura, mas nós temos também como pilar muito forte da nossa marca o contato com a natureza e as artes, né, nesse resgate da criança. A gente acredita que para educar uma criança, a gente primeiro precisa se autoeducar. Então, quando a gente se conhece melhor, a gente educa melhor a criança que está do nosso lado. E a gente tinha conversado um pouco antes, né, sobre esse assunto, e você até comentou que muita gente confunde o que é leitura e o que é contação de histórias. Sim. Que muita gente entra em contato com você perguntando se você conta histórias. Então, vamos começar até por aí. Legal. Qual que é a diferença? Porque acho que a Flora é mais contação de história, né, Flora? E você, Carol, é mais leitura. Então, sim, como que é essa leitura? E depois, para a Flora, explicar como é essa contação. Eu brinco que eu não leio nem Chapeuzinho Vermelho, né? Não conto nem Chapeuzinho Vermelho sem um livro na mão. Eu gosto muito da materialidade do livro, então qualquer história que eu vá contar, eu estou com o livro na mão e é isso que eu chamo de mediação de leitura, né? A gente vai ler a história e depois vai conversar, refletir sobre aquilo que a gente leu, né, junto com as crianças, enfim. Eu acho que ler não é melhor que contar e contar não é melhor que ler. Eu acho que são duas ferramentas diferentes, né, que a gente pode usar aí a favor da linguagem. Cada uma delas guarda suas qualidades próprias. Então, é muito comum que as pessoas confundam e acho importante a gente falar sobre isso, né? Legal. Olha, interessante, porque desde quando a Carol começou a falar, eu estava pensando mesmo sobre isso, sobre a materialidade do livro e sobre o contar, né? E o que, para mim, é tão legal no contar. E quero aprender com você, Carol, assim, tudo que você vê de especial no ler o livro. É claro que formar leitores é algo fundamental e é um aprendizado na vida. Agora, interessante que eu conto histórias principalmente para crianças de primeiro setênio, então de 0 a 7 anos, que é a educação infantil. E dentro da educação infantil, porque em casa eu não tenho criança com mais 7 anos, a minha mais velha entrou no 7º ano agora, e agora que ela está começando a ler, então eu vou entrar nesse universo do que é leitura para ela agora. E aí, daqui a alguns anos, eu vou entender isso, né? Pois é, mas muita gente acha que a gente precisa começar a ler um livro para as crianças só depois que ela está alfabetizada, com 7 anos. E, na verdade, a gente pode ler desde a barriga, né? Claro que a criança não vai ter esse entendimento ali da narrativa, mas ela já está entendendo o vínculo que envolve o ato de ler, né? Porque quando a gente fala, o tom de voz é diferente de quando a gente lê. Por isso que eu acho que não são ferramentas concorrentes, né? Uma não é melhor que a outra, são duas coisas importantes que a gente deve oferecer como experiência, tanto ler como contar de boca, né, como eles dizem. É interessante, assim, talvez eu tenha passado uma imagem errada. Eu leio histórias para minhas filhas, assim, importante o que eu vejo é narrar, e tudo que vem do meu coração para o coração das minhas filhas, eu vejo que vem com essa qualidade. Quando eu decoro a história, ou quando eu conto ela com as imagens que vivem dentro de mim, eu passo essa qualidade para elas. E na minha casa tem muitos livros, então tem bastante, e elas têm momentos em que elas sentam e veem o livro. Só que eu percebo 2 papéis diferentes. E eu, como professora, vejo que tem algo importante no narrar, que vem do meu coração para elas, sem imagens, sem as crianças sentarem e verem o livro com as imagens. Que é assim, quando eu narro as histórias, elas têm a qualidade de... a criança ouve a história e ela tem que silenciar. Então, nesse momento, todos os sentidos dela para o mundo silenciam. E ela se abre para um universo interno dela, que é esse universo de criar imagens dentro dela. Quando ela tem um livro, e eu faço muito essa experiência, de olhar um livro e pensar onde ele está me puxando. E, normalmente, se tem imagem, ele me puxa para a imagem. Então, são efeitos diferentes que tem dentro de nós. E dentro da pedagogia Waldorf, algo que a gente valoriza de extrema importância é esse criar imagens internas. Então, a criança precisa ter esse... A gente fala assim que é um baú cheio de imagens
que ela foi criando dentro dela, através de ouvir histórias e através do brincar livre, esse lugar onde ela vai colocando essas imagens que foram criadas por ela, vão ser depois abertos no segundo setênio, e ela vai retirar de dentro desse baú essas imagens. E eles vão ser muito úteis depois para a futura alfabetização. Então, isso é algo que eu faço com uma certa... eu até faço uma certa força para poder narrar e não mostrar o livro, para que elas possam receber isso. E não é difícil? Elas não ficam querendo ver o livro? Porque, no caso, quando eu estou lendo com o livro, elas querem ficar vendo. Então, eu gosto até daquele Conte Outra Vez, que não tem desenho, porque daí eu falo, mas olha, não tem desenho. Daí elas conseguem se concentrar sem a imagem e, né, imaginar elas mesmas. Mas como você faz se a criança está pedindo para ver, no caso, e você quer que elas se concentrem mais na história? Olha, eu faço o movimento de não ter força com relação a isso, sabe? No sentido de... tem algo dentro de mim que anseia que elas criem imagens internas. Então, eu sei disso e isso fica lá. Mas aí, quando a gente é mãe, o que a Carol falou, quando a gente é mãe, o pedagogo fica lá fora, né? Porque a gente faz um movimento como professor. Se a gente for mãe depois de ser professor, é isso que acontece. Você tem toda a teoria, aí você leva para sua casa, e em casa é diferente. E aí eu aprendi que quanto mais rígida eu sou nessas questões, pior é para elas. E pior é para mim. E maternar tem que ser algo mais leve, já é muito difícil em muitas coisas. Então, por que a gente trazer peso nisso? Então, o que eu faço? Quando elas pedem para ver, eu mostro. E eu não carrego isso como um peso, entendeu? Pediu para ver, mostra. Às vezes eu sento meio longe, para elas não pedirem, talvez, sabe? Ou, às vezes, eu pego realmente uma história que elas já ouviram muitas vezes. Tem alguns livros que têm poucas imagens. E, preferencialmente, quando eu estou narrando algo que eu estou lendo... Eu tento não mostrar, mas se elas pedem, eu mostro. Não vejo mal para nisso. mim, o objeto livro é uma ferramenta poderosa de conexão, assim, entre pais e filhos. Então, aquele triângulo amoroso que se forma, né, mediador, criança e livro, para mim é o momento mais gostoso do meu dia com meu filho, por exemplo, né? A criança sente esse afeto e essa atenção que você dedica para esse momento, e para mim é isso que forma leitores, né? Mais do que o livro especificamente que você escolheu, né? O que vai fazer com que ele queira de novo ler aquela história é a sua atenção, é o seu colo, né? Esse momento juntos. Por isso que eu digo que literatura é afeto. Então, eu acho que a primeira dica aí que eu poderia dar, né, para a hora de contar uma história é essa. Você, adulto, mediador, escolha livros que a narrativa agrade você em primeiro lugar, porque se agrada você, né, é muito mais fácil agradar a criança que você educa. E os livros, eles têm tipos de livro para cada idade, que a gente falou aqui para começar desde a barriga, né, ou desde bebezico. Como escolher o tipo do livro e até o tempo da história para cada idade? Olha, classificação etária é um assunto polêmico, né? Claro que ela nos orienta, mas eu sou totalmente contra a classificação etária nos livros, porque eu acho que a gente acaba tolhendo aí, né, a criança. De repente ela está super interessada lá num livro grande, né? O meu filho, quando era pequeno, dizia isso, aqueles livros com páginas de 3 números. Ah, mas esse não é para sua idade, então você não pode, né? Por que não? Ele está curioso com aquele objeto, então deixa explorar, né? As ilustrações são uma galeria de artes, então... A minha opinião é que a gente sempre pode deixar que a criança explore qualquer livro, independente da sua faixa etária. É claro que, para isso, tem que ter sempre um mediador mais experiente, aí, um adulto que vai ler esse livro com a criança e está disposto a conversar com ela depois sobre o que ela leu. Que eu tenho dúvida em relação, por exemplo, a histórias que trazem morte, que trazem algum tipo de dor. Pode ser a partir de qualquer idade. É interessante até para ela ter esse contato com a realidade. O que você acha disso, Flora? Eu vejo assim, a gente tem alguns tipos de histórias que a gente usa mais dentro da pedagogia Waldorf. Então, assim, a gente tem uns contos que chamam contos rítmicos, que a gente indica para crianças menores. Tem um livro muito legal que chama Conte Outra Vez. Eu não estou com ele em mãos para indicar
autor, mas chama Conte Outra Vez. É um livro tranquilo de se achar na internet. São contos rítmicos. E eles são rítmicos porque a criança vivencia, o dia da criança é um ritmo. Então, ela tem a noite, ela dorme, aí ela acorda, tem o dia, ela toma café, aí o dia expande, meio-dia, aí a noite de novo vem. Isso que a criança vivencia é um ritmo de expansão e contração, de expansão e contração. E esses contos rítmicos são assim também, são histórias que fazem esse movimento de contração e expansão. E as crianças gostam muito, porque é algo que elas entendem e elas são inteiras no ritmo. A criança é toda entregue à vida, né? E a vida é cíclica, é rítmica. Então, são contos rítmicos. Tem histórias bem curtinhas que a gente faz de dedinhos, que são para crianças bem pequenas também, que a gente conta com as mãos, são muito pequenininhas, e é bom começo, sabe? E tem os contos de fadas, que a gente indica normalmente para criança acima de 3 anos. Pode-se contar um pouco antes, mas você tem que ir percebendo e observando a criança, vendo se aquilo faz sentido, se não faz, como aquilo é para você. Isso que a Carol falou é muito importante. Qual é o vínculo que você tem com aquela história? Isso, para mim, é o essencial. Qual é o vínculo que você tem com aquela história? Por isso que eu também falo para as mães contarem muito histórias da infância. Porque quando elas contam histórias da infância, elas estão trazendo algo que vive na memória delas, com muita gratidão, alegria. Enfim, muitas histórias da nossa infância são movimentos de superação, movimentos de histórias que a gente caiu e machucou, e depois aquilo passou e se transformou em algo de força interior para a nossa história. E quando a gente traz isso para a criança, é esse movimento de força interior que a gente está passando, na verdade. É uma história, mas é tudo isso junto. São coisas que marcaram nossa história com muito amor, por exemplo, movimentos de afeto nosso com o nosso pai, movimentos, enfim, de coisas bem bonitas que foram transformadas já pelo nosso olhar de adulto e que a gente passa para a criança. Então, histórias que eu indico. Para criança até 3 anos, contos rítmicos, histórias e brincadeiras de dedinhos, de mãos, histórias da infância, e depois contos de fada, e todas essas juntas também. E aí contos de fadas podem ser contados para o resto da vida. Agora, os contos de fadas, especialmente, tem que ter um olhar especial, porque tem imagens fortes, às vezes, de morte e de personagens que são mais intensos, mas a gente precisa... Os contos de fadas, especialmente, eles são histórias que vieram de muito tempo atrás, histórias da humanidade, que vieram com uma intenção de contar sobre o mundo espiritual. Então, elas não são literalmente o que está escrito, são imagens. Então, toda vez que a gente olha o príncipe e a princesa, não está formando uma princesa. Não quero que as meninas sejam bonitas e recatadas. Qual é a imagem? A princesa é a grande imagem da alma humana. Então, são coisas que a gente pode ir aprendendo com o tempo, e aí, quando a gente for contar para as crianças, é essa qualidade que a gente está contando. Então, essa é uma dica de idade. Eu acho que vale dizer que é importante procurar por boas adaptações dos contos de fadas, né? Se você não quer ler os contos de fadas na íntegra, procurar sempre por boas adaptações, né? Evitar aquelas que trazem imagens estereotipadas, né? De personagens, né? Licenciados, enfim. Acho que vale a pena também pensar nisso na hora de escolher aí. Sim, eu sempre indico os livros dos irmãos Grimm, que são boas, é uma boa referência de encontrar bons contos de fadas. E tem qualquer versão, mesmo que tenha essa questão que a gente estava trazendo antes, de morte, tudo. Teve uma época que eu fiquei assim, meio receosa em ler histórias assim, mas, ao mesmo tempo, depois eu vi uma professora, inclusive Waldorf também, comentando que... você lê essa história, por exemplo, do lobo mau, uma história que o lobo mau come a vovó, e depois abre a barriga, né, para tirar a vovó. Nós adultos achamos forte porque a gente já vem, acho que, com uma imagem real, né, daquele corte da barriga e sangue, isso, aquilo. Mas a criança, quando você lê, ela cria uma imagem na cabeça dela que não é tão real, né? É uma imagem, inclusive, que ela consegue absorver, que ela consegue dar conta. Então, acho que trazer... eu estou dando exemplo da morte, né, que é algo que está vindo assim na minha cabeça como algo forte. Mas trazer a morte para uma criança
talvez não seja tão pesado quanto para a gente, porque ela não tem, né? Eu acho que esse entendimento da morte como a gente tem, ou elas lidam com isso melhor do que a gente. Então, trazer essas questões, tudo bem para a criança dessa idade, desde que não mostre imagens fortes, né? Sim, eu acho que assim, quando você traz uma imagem do lobo, ela vai ver o que está desenhado lá, e é isso que ela vai entrar. Quando você não traz a imagem e só narra, sem você alterar a sua voz, sem você imitar a voz do lobo, nessa situação, é uma forma que a criança cria a imagem dentro dela. E aí, como a imagem é dela, é dela. Você narrou e a imagem é dela. Não é algo que você colocou dentro dela. Então, eu penso assim, e assim, sobre contos de fadas, especificamente, tem alguns livros que tratam sobre isso e tem cursos. O olhar da pedagogia Waldorf sobre os contos de fadas é este olhar de que as imagens contidas nos contos de fadas são reais, mas são grandes imagens. E a criança, ela absorve as imagens e não o que está literalmente exposto ali como algo externo, é interno. E fala-se sobre a alma humana, sobre questões da humanidade muito mais profundas. E como a criança está muito mais próxima desse mundo espiritual do que o adulto, que já vive aqui na Terra há tantos anos, que já tem, sei lá, imagina uma criança que acabou de chegar no seu corpo físico. Então, é como se ela estivesse ali, recém-chegada, e tudo que ela está aprendendo é novo. Esse lugar de a criança acabou de chegar do mundo espiritual, ela está toda aberta para aprender sobre a Terra, mas ela está ainda próxima desse mundo espiritual. Isso faz com que ela entenda os contos de fada com outro olhar diferente do adulto. Como tudo que é imagem para a criança chega desse lugar diferente de como o adulto vê. O Ilan Breman, que é um grande autor de livros para a infância, ele vai falar muito nesse livro dele, Quem Tem Medo do Lobo Mau, sobre o impacto, né, do politicamente correto na formação das crianças. E eu gosto muito da ideia que ele traz sobre, por exemplo, Atirei o Pau no Gato. Né? Nós somos uma geração que crescemos cantando Atirei o Pau no Gato. E aí ele brinca, né? Você acha que a criança que canta essa música, ela realmente vai matar um gato depois de cantar essa música? Né? Então, o politicamente correto, às vezes, deixa tudo muito chato, porque hoje, se uma criança mata uma formiga, a gente já quer mandar ela para o psiquiatra. Né? Então, essa possibilidade de entrar em contato com temas difíceis, com a morte ou qualquer outro tema, né, que nós, adultos, achamos que é difícil, para a criança é uma oportunidade de externalizar os medos num ambiente seguro, que é dentro de casa com os pais. Né? E aí, o Ilan Breman também traz essa ideia assim, ó, na imaginação tudo pode. Então, se ela matou na imaginação, está matado. Na vida real, ela não vai precisar fazer isso. Né? Então, eu indico muito a leitura desse livro aqui, ó, do Ilan Breman, Quem Tem Medo do Lobo Mau. Nossa, Carol, você falou algo agora que, para mim, é super importante. Quando o Contos de Fadas trabalha na criança, todos esses valores que depois a gente vai buscar. Então, vai trabalhar o medo, a coragem e outras questões que depois a criança vai ter forças na vida adulta para lidar com isso. Então, isso é importantíssimo. E a gente parar com esse politicamente correto, de que não pode, que a gente precisa tentar entender e transcender o que a criança está vendo, que a gente não consegue mais ver. Eu posso dar um exemplo de um livro do Odilon Moraes que chama O Matador. Não sei se vocês conhecem esse livro. Quem me acompanha lá no Conversa de Quintal já cansou de me ouvir contar esse causo. É um causo que eu repito sempre, porque eu acho que é um exemplo bacana, né, sobre esses temas difíceis, né? É claro que, como mãe, todas nós temos medo de expor os nossos filhos, né, a temas difíceis. E eu, como todas as mães, também já tive esse medo, mas eu superei esse medo depois da leitura desse livro, porque quando eu li esse livro pela primeira vez, eu falei, cara, esse livro não é para criança. Esse livro eu acho que eu vou ler para o Miguel quando ele tiver uns 18 anos. Né? E eu fiquei com aquele livro piando dentro de mim algum tempo, e aí eu percebi que, na verdade, quem tinha que se preparar para contar uma história para ele era eu, e não ele que tinha que se preparar para ouvir. Né? E aí eu falei, bom, vamos lá, eu quero ver como é que vai ser a experiência de ler esse livro. Para quem não conhece, só dando aí uma sinopse rápida para entender a história, o Matador vai falar de uma turma de meninos que, com os seus bodoques, né, seus estilingues, brincavam de acertar as pedrinhas nos passarinhos, e assim os passarinhos iam desistindo de viver. Né? Então, é um livro que vai falar sobre bullying, né? Sobre aceitação. Um dos meninos dessa turma não conseguia nunca acertar o passarinho.
E ele tinha muita vergonha diante dos amigos de não conseguir isso. Então ele começa a, secretamente no quintal da casa dele, a treinar a pontaria para acertar no pássaro e poder provar para a turma que ele era bom, que ele era um bom matador. E aí, quando ele finalmente consegue acertar um passarinho, ele não fica satisfeito, porque ninguém estava vendo. Então, qual é a graça de matar um passarinho se ninguém está vendo? Então, é um livro bastante profundo, não tenho como contar mais para não dar spoiler, mas o que aconteceu quando eu li esse livro para o Miguel? O Miguel tinha, acho que 3 anos na época, e eu fiz uma coisa que, como mediadora de leitura, a gente nunca deve fazer, então que já sirva aí de lição, né? Preparar a criança antes para as emoções de um livro. A emoção que eu senti ao ler este livro é muito diferente da emoção de outra pessoa, pode ser muito diferente, né? Então, quando eu abri o livro, eu dizia assim: Miguel, essa história é muito triste. Eu vou contar para você uma história que é muito triste, se prepara. Já chorando você, Já chorando, né? Toma aqui o lenço. E não deveria ter falado isso, porque eu já estou aí colocando uma emoção que talvez ele nem sinta, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele terminou de ler o livro, ele falou assim: mamãe, você falou que essa história era triste? Eu falei: caramba, você não achou triste? Daí já estava eu querendo mandar o menino para o psicólogo, né? Aí ele falou: não, eu achei muito feliz o final dessa história. Eu falei: por que você achou o final feliz? Ele falou: porque o menino se arrepende, isso é feliz. Então, olha a leitura que ele fez. Eu, adulta, achando que sou sabida aí das linguagens que os livros nos trazem, não fui capaz de fazer a leitura que ele, aos 3, fez. Olha, e você falou uma coisa para mim que é tão bonita, que foi parte da sua observação, observando o seu filho e vendo, a gente prova que de fato, a criança ela tem uma outra leitura sobre as coisas. E o que a gente oferece para ela é muito importante, porque ela vai ter uma leitura diferente da nossa. A gente tem que aprender Isso. a entender isso, como eles veem o mundo, né? É por isso que a gente não pode ter medo de oferecer qualquer tema. Então, é muito comum no quintal os pais procurarem a gente pedindo livros assim: morreu o cachorro, morreu alguém da família, ou vai chegar um irmãozinho. Tem livro para isso? Tem. Tem livro para tudo. Mas a gente tem que pensar que a gente não pode usar o livro como remédio. Então, assim, morreu alguém na família, vou ler aquele livro naquele momento, talvez o conteúdo possa descer amargo, como o gosto do remédio. Então, por que não usar os livros como vitamina C? Não preciso esperar alguém da minha família morrer para falar sobre morte com a minha criança. Então, leiam todos os livros antes da coisa acontecer. Você está injetando a vitamina C, você está injetando aí repertório para que, quando aconteça algum tema difícil, a criança já esteja preparada para conversar sobre aquele assunto. De que forma que esses livros ajudam isso, né, no dia a dia, na vida da criança? Por quê? Porque acessa sentimentos ou faz com que ela sinta como se ela já tivesse vivido aquilo? Por quê? Né? Como que esses livros, a gente lendo histórias, essas histórias ajudam a criança a conseguir lidar com uma dificuldade, como a gente fala, né, em histórias de heróis que conseguem superar o medo, ou histórias de monstros ou dragões que mostram, né, essas dificuldades, seria como se fossem as dificuldades que aquela criança passa. A gente nem precisa explicar, né, que que os dragões são as dificuldades, que o herói conseguiu superar os medos, mas eles conseguem entender isso, né? E de que forma, então, essas histórias conseguem ajudar? Como que elas atingem, enfim, influenciam a criança nesse nível de ajudar mesmo na vida real? Olha, eu acho que as crianças genuinamente precisam externalizar essas emoções, né? Essas emoções são genuínas. Todos nós, inclusive as crianças, sentem emoções de todos os tipos, né? É um erro a gente pensar que a criança tem que ser um ser feliz a todo tempo, né? Não, a criança tem o direito de estar triste, melancólica, de estar com raiva, enfim. E como é que ela vai externalizar isso? Eu sou a favor de externalizar através de boas histórias, boas adaptações, bons contos, porque, como diz o William Breman, de novo, ela imaginou, matou na imaginação, está matado. Então, se ela tem a oportunidade de fazer isso no mundo da imaginação, se ela está brincando de vilão, por exemplo, né, ela está externalizando uma emoção qualquer. Isso não quer dizer que no futuro ela vai se tornar um bandido. Agora, ao contrário, se ela não tem oportunidade nunca na vida de externalizar essas emoções,
emoções, porque você acha que esses temas são difíceis, não pode entrar em contato, ela muito provavelmente vai ter que fazer isso na vida adulta em algum momento. Então é melhor que ela faça agora, na infância, em um lugar seguro, né, dentro de um contexto que faça sentido para ela, do que externalizar isso mais tarde. Eu ia falar que... Vou falar, né? Que uma coisa que eu acho legal disso é assim, quando a gente está vivendo um momento de dor difícil, como uma morte de um familiar querido, por exemplo, e você olha para fora e vê numa história externa algo que é semelhante e que tem uma superação daquela dor, isso se torna um alimento para a alma. Gera uma identificação. Isso, né? então, e aí não é a sua história que está dentro de você, mas é algo externo e que aquilo é colocado de uma forma mais leve, porque não é a sua história, é outra história. E você vê fora e vê a superação. Esse que eu acho que é o ponto-chave. E que isso tem nos contos de fada, que é tão importante. É uma história que tem a superação. E é isso o grande alimento para a criança. A gente vive questões na vida adulta, no momento na nossa sociedade. Vamos pensar, a gente se torna adulto e vai trabalhar. E as primeiras dificuldades de trabalho são inúmeras e enormes, né? Você tem que enfrentar um chefe que você não gosta, você sai do seu aconchego familiar e vai para uma situação de emprego. E aquilo que a gente vive que é difícil, você tem que buscar uma força dentro de você para transformar aquela situação de um patrão, por exemplo, que não trata você como deveria e que você tem que engolir aquilo, você tem que transformar internamente para você sobreviver no seu meio de trabalho. E isso acontece na vida adulta em todos os lados. Acontece nas relações afetivas, nas relações amorosas. E o Conto de Fadas tem essa força de pegar aquilo dolorido e transformar em algo bom. Então, eu acho que essa história, em momentos difíceis, trazem isso. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que chama Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. Interessante que a Carol falou que, às vezes, o remédio não é um remédio. E, quando a gente lê esse livro, a gente tem que pensar nisso também. Que, às vezes, a gente acha que vai ser um remédio e não funciona como remédio. Às vezes, aquilo entra de um lugar que não faz sentido. Mas esse livro é muito legal porque ajuda a gente a criar metáforas e criar imagens para a gente oferecer para as crianças. Mas, e, Flora, de fato, são grandes remédios. Quando você fala disso, né, das histórias curativas, eu só quero deixar claro que, assim, eu sou super a favor, né, da gente. Então, assim, a gente indica sempre livro para chegada de irmão, para morte de alguém da família, né? O que eu quero dizer é que a gente não pode só oferecer literatura com este fim, né? Porque senão a gente não forma leitores, a gente fica só oferecendo livros. Sabe aquele livro que sempre vai trazer uma lição de moral, que sempre quer me ensinar algo? E aí a gente não está formando leitores, né? O que forma leitores, de novo, é o afeto e não o conteúdo em si. E esse livro que você falou é um livro, então, que ajuda através das histórias, a você resolver algumas questões, algumas dificuldades que a criança está tendo? Esse livro é muito interessante. Ele chama Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores e a autora é Susan Perrow. Ele tem histórias prontas que ajudam pontualmente com comportamentos desafiadores. Então, como uma doença na família, como morte, nascimento de irmão, comportamentos como agressividade, medos. Então, tem isso. Mas esse livro também ensina a criar histórias. E eu acho que é o grande chave desse livro, é isso. Porque quando eu criei minhas primeiras histórias, pensando nas dificuldades dos meus alunos, eu usei o recurso desse livro para pegar aquelas... Então, foi assim, a primeira história que eu criei era um bonequinho que estava na sala e ele estava abandonado, estava caindo e as crianças não estavam cuidando do boneco. E eu pensei, acho que eu vou fazer uma história para ele e ele vai ser o personagem dessa história, para as crianças aprenderem a valorizar. Então, de fato, o que eu queria era uma história curativa, entre aspas, que é algo leve, né? Não é uma doença nem nada tão grave, mas é um boneco que estava jogado e que eu já tinha falado para as crianças, coitado do bonequinho, põe ele na caminha, põe no bercinho, ninguém vai cuidar dele. E não estava fazendo efeito nenhum a minha fala. Era como se eu estivesse falando com as paredes. Aí eu pensei, quanto mais eu falar, pior vai ser, porque eles já não estão, eu tenho que fazer algo diferente. Então, apesar de eu ir lá todo dia pegar o bonequinho e colocar no bercinho, eu ia e colocava. Eu já tinha feito o gesto para as crianças verem como
como deveria ser cuidado do bonequinho. E também não estava adiantando. Aí eu levei ele para minha casa e fiquei olhando para ele. Aí eu botava ele sentadinho, olhava para ele, e aí veio uma história. E eu tentei usar esse livro para me ajudar a história ter começo, meio e fim, para ajudar a que ele fosse algo importante na história e para que o que eu falasse fosse surtir efeito. E foi muito legal, porque foi uma história que eu misturei um cachorro, que era uma turma que adorava cachorro. Então, ele virou um menino que chamava Bruno, e ele tinha um cachorro. As crianças amaram a história. E, de fato, mudou a relação delas com o Bruno. Todo mundo queria o Bruno. Todo mundo queria o Bruno, e o Bruno nunca mais ficou abandonado. Então, esse também é um poder bom das histórias, sabe? São coisas simples que você pode. E esse livro ajuda a gente a entrar nesse universo de que histórias podem ser melhor do que bronca. Histórias podem ser grandes ajudantes em muitos momentos, porque as crianças vivem no universo de imagens. Então, histórias são imagens, né? Nossa, estou precisando ler esse livro e escrever, acho que um livro inteiro para ler para as minhas filhas. Que está no momento, a minha mais nova está no momento super desafiador, assim, para mim, né? De me responder, de não querer fazer, ela está com 3 anos. De me enfrentar, de eu falar, vamos fazer isso, ela, não vou. Eu falei, não, você vai, não vou. Aí eu tento conversar de forma calma, não vou fazer. Tipo, né, bateu no irmão, aí eu, filha, não pode, vamos cuidar do seu irmãozinho e tal. Ela, não vou. Mas então, fala pra mãe, você não vai mais bater nele? Eu vou bater nele. E aí ela fala tudo o oposto. Aí, Naê, tudo o oposto. Então, tá sendo assim o dia inteiro. E eu já não sei mais o que fazer. Mas acho que eu vou criar Thaís, nessa fala sua, um erro muito comum que as mães acabam cometendo é, então vamos procurar um livro para ajudar ela a não bater no irmão. E aí, de novo, o livro entra como remédio, desce com gosto amargo. E aí, muitas vezes, a criança vai dizer assim, poxa, toda vez que minha mãe pega esse negócio na mão, ele vem me dar uma lição de moral. Então, esse é um erro super comum que os pais cometem na formação dos leitores. Eu estou pensando em ler esse livro para escrever uma história para poder ajudar. Agora, é importante a gente saber que literatura ela não precisa se prestar a nada, ela só precisa se prestar ao papel de ser feliz, de gerar uma conexão entre pais e filhos. Talvez um momento de conexão, de atenção total com o livro pode ser suficiente para ela parar de bater no irmão, porque de repente o que está em jogo aí é a sua atenção que ela está querendo. Se você ofertar essa atenção com o livro na mão, sem querer ensinar nada para ela, talvez faça muito mais efeito, né? Eu vejo 2 coisas aí, né, no que você me falou. Então, eu vejo assim, primeiro, realmente, aos 3 anos, a criança tem uma crise. A minha filha mais nova, quando fez 3, teve um dia que eu sentava e chorava e falava, eu não aguento mais. Essa criança, eu tenho que arrastar ela para ir pro banho, eu tenho que fazer tudo, dá para devolver? Não, brincadeira, eu nunca pensei em devolver ela. Mas essa dificuldade de ser mãe, de ser pai, e lidar com os momentos de birra das crianças. Então, eu acho assim, quanto mais a gente consegue entrar no universo da criança, melhor é para nós, adultos. A gente tem um pensamento, o nosso pensar é muito acordado. E a gente tem o racional muito acordado. A criança não. Ela tem outra forma de olhar o mundo. E se a gente consegue entrar nessa outra forma de olhar o mundo, no universo da criança, com a nossa criança interna, né? Por isso que eu acho importante, né, isso. E aí talvez assim, esse exercício de contar histórias, esse exercício de ler muito, esse exercício de entender o que são imagens. Gente, isso para mim é um exercício árduo mesmo, porque o meu universo racional não pensa em imagens. A gente pensa, agora eu tenho que lavar a louça, aí daqui 5 minutos eu tenho que fazer isso, fazer um almoço, fazer isso. E a criança, ela é inteira entregue ao brincar, a essa criação, tudo para ela são imagens. Tanto é que quando a criança começa a comer, por exemplo, se você traz com imagens, ela come. São pequenas coisinhas. Se a criança não está comendo e você consegue trazer uma grande imagem para a comida, muitas vezes isso funciona e ela come. Mas funcionou tem fases numa difíceis. época, a história da beterraba, lá que tem no Contos Rítmicos, né? No Conte Outra Vez. Foi uma época que ela se interessou em comer beterraba, por exemplo. Né? Então, esse é um exemplo legal. Então, eu acho que assim, se a gente tenta respirar, quando a criança faz birra, respira e tenta vir uma imagem do que você precisa que ela faça.
E tentar, e não desistir, e tentar de novo. Só que eu acho que o grande X é, ela vai falar não, a gente já sabe, ela tá no momento de birra. Ou seja, você no dia a dia já sabe disso, né? Ela vai falar não, e ela vai bater de novo. E aí você respira, acalma internamente, porque o nosso adulto já sabe, ela não pode bater, e eu tenho, o que eu vou fazer? Ela vai bater de novo. Essa ansiedade, esse desespero que vem, acho que é o grande X, é respirar, e tentar pensar numa imagem que funcione. E tentar, muitas vezes funciona. E com a minha filha Cecília, foi o que funcionou. Então, teve uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer e que eu fiz com a Cecília nessa fase de birra dela, porque era ou eu fazia isso, ou ela ficava sem banho todo dia, ou eu dava um tapa na bunda dela todo dia. Então, eu pensei, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu preciso arranjar um jeito. E aí apareceu um urso que lambia o nariz das crianças. Então, ele não fazia nada, ele lambia o nariz dela. Se ela corresse, quando ela corria, ia no meio do mato, que a gente tem um mato grande na nossa casa. Se ela corresse pro meio do mato, lá tinha um urso que ia lamber o nariz dela. Ela, realmente, aquilo fez um bloqueio nela e ela parou de ir no meio do mato sozinha. Então, gente, pensando agora na vida adulta, é muito perigoso uma criança de 2 anos e meio entrar no meio do mato, num sítio sozinha. Não temer um lugar desse. E tem urso? De fato, vamos pensar no nosso racional. Lá eu sei que não tem urso. Mas lá tem coisas que são perigosas para ela. E eu poderia falar para ela assim, filha, não vai lá, porque lá pode ter escorpião, lá pode ter aranha, pode picar seu pé. E isso tudo entra num lugar que não é uma grande imagem para ela. E ela precisava de uma grande imagem. O problema é que nós adultos, a gente entra num lugar mental que acha que é errado fazer isso porque eu estou mentindo para a criança. Não estamos mentindo, é uma grande imagem que vai ajudar a gente nesse momento. E eu acho assim, a criança precisa vivenciar essas imagens, senão ela não vai temer, ou vai despencar num buraco, a gente precisa saber o limite, da onde eu permito e onde eu não permito que a criança vá. E aí eu posso usar imagens. E não temer o uso de imagens. Nem dessas imagens. Quando a gente era pequena, tinha um homem do saco, não tinha? Tinha. Por que a gente tinha tanto medo? A loira do banheiro. A loira do banheiro é terrível. Essa, Nossa, pra mim, era mais velha. medonha. Aí hoje a gente quer culpar o coitado do lobo mau, né? Então, o que eu acho assim, a gente precisa saber o limite entre usar imagens e não usar. E precisa saber aonde, de fato, aquilo é perigoso e eu preciso trazer uma imagem de perigo, mas não falar para ela, perigo, perigoso, perigoso. Falou perigoso, a criança não entende. Quem entende somos nós adultos, que é perigoso. Mas se você traz uma imagem de algo que é perigoso, pronto, ela entende. E aí a gente sai desse lugar nosso, do politicamente correto. Não, isso é mentira, isso é verdade. Não, não é mentira, eu não estou mentindo, é uma imagem. Faz de conta, né? Eu brinco sempre assim, eu falo, a gente não... Quando eu vou contar alguma coisa, meu filho, você tá mentindo. Eu falo, não, eu tô brincando de faz de conta, é diferente de mentir, né? Mas não traz uma brincadeira para um momento sério também? Por exemplo, você chegar e falar que vai ter... Não vai lá, vai ter um urso que vai lamber seu nariz e ela achar isso engraçado porque é uma brincadeira de uma certa forma? É interessante, porque o meu internamente, eu tinha um desespero de perigo. Não aguento mais que ela vai lá sozinha e eu não acho. E eu chamava e ela ficava quietinha, escondida, no meio do mato. Então, você imagina eu chamando e ela escondida e quieta? Então, é assim, ela precisa entender que isso não pode ser feito. Então, eu podia ou segurar, que foi, sinceramente, o que eu aprendi. Segura, não deixa ir. Não precisa falar para ela que não é para ir. E só segura. E aí, teve muitos momentos que eu só segurava. Mas ela esperneava quando eu segurava. Então, ela se jogava no chão, batia as pernas e fazia tudo. E aquilo, para mim, era exaustivo. E aí eu comecei a usar essas imagens e de fato, funcionou. Porque, para mim, eram imagens sérias. Não eram assim, eu falei num tom mais leve, mas eram imagens sérias. No universo adulto, já entende de outra forma, mas para ela entrou como algo perigoso. E ela não foi mais no meio do mato sozinha. E depois de um tempo, eu nunca mais falei do urso, ela nunca mais entrou nesse lugar de medo do urso. E às vezes ela vai e me pede, mãe, hoje ela tem 5, hein? Hoje ela vai e me pede, eu falo, tal lugar pode, filha, tal lugar não. E isso é tranquilo hoje, passamos dessa fase, sabe? Hoje os desafios são outros. Quando a gente fala
gostar de leitura, fazer a criança gostar de ler futuramente? Apenas a gente lendo ou elas vendo como exemplo a gente, nós pais, lendo também para nós mesmos em casa. Isso já resolve? Qualquer história resolve? Ou tem tipos de histórias, não serve qualquer uma, para fazer com que as crianças desenvolvam esse interesse pela leitura? Eu acredito que não. Que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Assim, eu gosto sempre de fazer uma analogia aí com a introdução alimentar na introdução literária, né? Quando as nossas crianças começam a comer, a gente faz o quê? A gente compra lá as melhores frutas orgânicas de preferência, né? A gente escolhe a mais linda no mercado, leva para casa, lava, esteriliza tudo, prepara a máquina para tirar foto daquele momento tão especial. E o que acontece quando a gente coloca a banana lindinha, amassadinha na boca da criança? Ela gospe, né? A mesma coisa com o objeto livro, né? Não é de cara que a criança você vai sentar, botar um livro no colo da criança e ela vai ler, assim, né? Então, você tem que... É um hábito, assim como tudo na vida, a leitura é um hábito que você pode ensinar, né? E por que a gente não deixa de oferecer a banana no dia seguinte, mesmo depois que a criança cuspiu? Porque a gente entende que aquilo é importante para ela. E por que a gente fala assim, meu filho não gosta de ler, eu já tentei, mas ele não para quieto. Nossa, eu não consigo ler um livro até o final, né? Será que você está entendendo que isso também é uma prioridade? Para mim, né, da mesma forma que o alimento, né, a comida vai alimentar o corpo, o livro vai alimentar a alma. Então, eu insisto. Eu ofereço aí uma diversidade no cardápio. Então, um dia eu ofereço gênero de poesia, outro dia contos de fadas, outro dia contos clássicos, enfim. Porque, assim como a gente diversifica no cardápio alimentar, a gente também precisa diversificar no cardápio literário, né? E, de novo, é um hábito que a gente ensina. A criança não nasce sabendo ler, isso é ensinado. O exemplo é super bacana. Claro que quando, né, o nosso filho vê a gente lendo, ele fala, nossa, o que será aquele negócio na mão da minha mãe que eu sempre vejo ela com aquilo? Deve ser legal, porque ela não larga. Então, isso vai gerar curiosidade, vai fazer com que ele também queira estar com o livro nas mãos. Mas é preciso, sim, incentivar aí essa leitura. Eu também olho esse aspecto, assim, nesse sentido de... Às vezes a criança não está pronta para ouvir ou Até ouvir o uma final, história a mais longa. E tudo bem ouvir uma página só, né? Isso para mim também é leve. Você vai testando e vai vendo. Então começa com contos menores. E aí deu, que bom. Observa seu filho, vê se ele está gostando. Se não deu, tudo bem. Vai Por com isso que eu continhos sou menores. contra. Usa as mãos. E aí depois você vai aumentando, conforme a criança vai. Se você tem vários filhos, isso também é uma questão. Porque aí tem uma criança mais velha e uma mais nova. E a criança mais velha quer um tipo de história, a criança mais nova quer outra. Por isso que eu sou contra a classificação etária, porque é isso, você tem 2 irmãos, daí o mais novo não pode ler o que o mais velho está lendo, né? Então, por isso que eu chamo lá no quintal de literatura para todas as infâncias, né? Porque o que vai ajudar a definir um perfil de leitor é mais a experiência leitora do que a idade dele, né, em si. Então, para escolher e definir se um livro é ou não indicado para uma criança, a gente primeiro precisa conhecer essa criança, né? O gosto, o repertório, a competência para ler. E outra coisa que eu acho bem legal. Primeiro, se você está tentando contar histórias que a criança não para ouvir ou não consegue, conta histórias da sua infância, que são as que, a minha opinião, as que têm mais vínculo afetivo, que vão criar na criança, vão abrir esse espaço da criança para ouvir. E sem muita neura. Devagarzinho eles vão crescendo. E você fala que a história é sua? Ou não necessariamente? Às vezes eu não falo, às vezes eu falo. Então, eu já fiz histórias com meus alunos em que eu não falava que era eu falava que era a Florinha. E eles realmente, depois de um tempo, eles iam crescendo e iam percebendo que a Florinha era eu. Mas foi uma coisa deles perceberem. E outras turmas, eu falava que eram histórias minhas. Eu contava quando eu era criança, isso. E para as minhas filhas, eu conto histórias e falo que é a história de quando eu era criança. A gente usar o poder de sedução, né? Eu falo que, assim, você chegar com um livro na mão e simplesmente abrir e começar a ler, talvez não gere tanta curiosidade quanto se você chegar com esse livro e falar algo sobre ele antes da história. Então, nossa, hoje eu trouxe um livro para vocês, que era de quando eu era criança. Ou, esse livro é de um autor que eu gosto muito, conta um pouco sobre esse autor. Você sabe? sempre fala do autor, sempre ilustrador? Sempre falo do autor. Muitas vezes, antes de ler a história, eu até leio a biografia da vida do autor, sabe? Se for o caso, se for
Mas é muito importante, porque é isso de trazer quem é o autor, quem é o ilustrador, que a editora fez. Isso vai fazendo com que a criança vá entrando na história antes da história propriamente dita. Já se interessa antes. Sim. E Flora, você falando de contar a história nossa, é engraçado porque a Inaê, ela tem... Toda noite a gente conta história para elas. E aí eu comecei a inventar uma época, aí depois peguei livros, aí cada noite é de um jeito, tem noites que eu peço para uma dar 3 palavras, a outra dar 3 palavras, eu crio uma história com essas palavras, e que ajuda pra caramba, porque tem dias que eu tô sem criatividade, elas falam as palavras, aí saem as histórias mais legais, assim. E tem noites que eu comecei a contar histórias minhas. E depois, inclusive, de um curso que eu fiz, né, sobre a primeira infância, e que a Flora estava lá e ela trouxe essa matéria, né? A gente conversou sobre contação de histórias. E aí eu comecei a contar a história minha. Foi impressionante como elas se interessaram muito mais. E não é pela história, eu acho que é justamente por saber afetiva, né, que está envolvida. Que você viveu aquilo. Então elas começaram, mamãe, conta aquela história que não sei o quê. É muito mais animada para ouvir uma história minha e às vezes uma história que não, assim, eu ainda não consegui construir direito a história, né? Porque eu vou inventando na hora. E mesmo assim elas pedem, conta aquela história, tal. E aí Inaê, ela se interessa muito mais por essas do que pelos contos rítmicos ou os outros livros que eu leio. E aí elas já começaram a pedir aquela história que você estava na praia, ou aquela história, tem uma que eu conto que eu era pequeno, já usava óculos desde os 6 anos, e que eu pus a cabeça para fora do carro e meu óculos voou, né? E aí elas acham super engraçado, e aí elas já sabem de coisas que eu passei e contam para os meus pais, né, para os avós delas. Então é legal, assim, essa ligação que tem, né? Muito mais pela história que a gente passou, por essa ligação afetiva que você está falando, do que pela história em si, né? Nossa, é muito bonito de ouvir isso, Thaís. Muito bonito. A Inaê é a mais nova, né? Então, para ela é mais fácil adentrar o universo de imagens por esse lugar afetivo seu. E, principalmente, pelo lugar... Eu vejo, assim, o lugar de superação e leveza. Porque depois que a gente passa, a minha mais velha está usando aparelho. Outro dia ela esqueceu o aparelho, ela não sabia onde. Ela começou a chorar, o olho dela encheu de lágrimas. Ela entrou num lugar de desespero. Aí, imediatamente, eu contei quando eu usava aparelho. Todo mundo tem uma história sobre aparelho que eu usava. Que esqueceu no restaurante, que colocou no guardanapo e foi jogou parar fora. No lixo. Nossa, clássica. Gente, essa história clássica que todo mundo viveu, na hora que viveu, é um desespero que não tem tamanho. A mãe, antigamente, aparelho era super caro. Ainda não é barato, mas na época era caríssimo. E aí a mãe desesperada abrindo o lixo, tirando. Essa é a minha história, gente. Depois que passou, a gente ria da situação. E aí quando eu trouxe para minha filha como história, e ela imediatamente ganhou uma leveza e a gente achou onde estava o aparelho. Mas saiu do lugar de desespero que bate na hora. E o mais engraçado é que a pessoa que estava do lado, que é a minha madrasta, contou que eu entrei no desespero do mesmo jeito que ela entrou, eu entrei quando tinha a idade dela. Então, isso tudo, gente, contado no futuro de forma leve, são grandes remédios para as crianças. Então, olhando nesse aspecto, são as histórias que podem ser, de fato, remédios para as crianças superarem os desafios delas, né? E para as famílias que estão nos ouvindo aqui agora, que ainda não têm o hábito de ler, o que vocês sugerem para começar a colocar esse hábito em casa? Talvez uma rotina, é interessante ter uma rotina, um horário para ler ou algo mais livre? O que vocês sugerem para essas famílias? Falar, agora está ouvindo o podcast, poxa, que legal, acho que eu quero começar a ler. Olha, eu sempre indico que os mediadores de leitura, em primeiro lugar, procurem por narrativas que agradem a eles, né? Em primeiro lugar. Eu acho que hoje em dia a galera aí que está fazendo livro para criança, pensando na importância do mediador e sabendo que esse mediador vai fazer a leitura, vai ser a ponte, né, entre o livro e a palavra, tem feito muita coisa bacana. Então, eu acho que quando a gente lê um texto que a gente gosta, a gente passa uma verdade, né, e uma emoção muito maior do que quando a gente lê aqueles livrinhos que pulam, que cantam, que dançam, que a gente vê aí vendendo abaciadas a R$5 nas feirinhas do shopping, né? Então eu acho que muito mais vale um bom livro de literatura que custe R$50 do que vários de 5, né? Então eu acho que a primeira dica que eu daria é essa: procure você adulto por narrativas que te tocam, que te encantam, que te divertem. Eu vou falar um outro olhar que
por favor, não estou desmerecendo o olhar da Carol, muito pelo contrário, eu adoro literatura infantil, mas eu penso que hoje as imagens externas chovem no universo infantil. Então, hoje eu acho que a televisão, os celulares, os tablets, são muitas imagens fora e puxam a gente, eu digo humanidade, não só as crianças, mas aos adultos também, puxam o tempo todo a gente para fora e a gente não entra em contato com um lugar interno, calmo. Para mim, isso é um grande desafio. Então, o que eu diria para os pais que não têm hábitos ou querem começar a ler, contem histórias, sem algo externo, para que a criança tenha a oportunidade de vivenciar imagens dentro dela, que são cada vez as crianças vivenciam menos por causa de tanta tecnologia, de tanto estímulo externo. Então, silêncio, calma e ouvir histórias. É legal ter um horário, criar mesmo uma rotininha, não? Sim, Thaís, eu acho que antes de dormir é um ótimo horário para contar histórias, porque aí alimenta esse lugar de imagens para o sono, né? E eu gosto muito de contos de fadas. Então, nesse momento, eu contaria contos de fadas. Mas eu acho que para os pais entrarem em contato com contos de fadas, eles têm que ver se eles gostam, se faz sentido para eles. Então, comprar um livro de contos de Grimm e ler e ver se tem alguma história que você goste, que aquilo te anime, que você fale, nossa, que história bonita, que faz sentido para mim. E aí contar para as crianças. Muito bom, gente. Acho que é isso, hein? Falamos bastante aqui, não só dos benefícios, né, da leitura, mas de como trazer isso e de uma forma lúdica também, não ficar essa obrigação, né? Que é uma outra questão que eu acho que quando vira uma obrigação, se perde muito interesse pela leitura, né? Então, trazer sempre dessa forma, o que eu percebo, inclusive, com as minhas filhas, a minha filha mais velha, ela faz muito isso, a mais nova está começando a fazer, de pegar um livro, sentar e começa a ler. Tem vezes que elas vão inventando tudo e tem vezes que elas falam até as palavras que estão escritas, né? Isso já é ler decoraram. Antes de saber ler, né? Comportamento leitor. E a gente só aprende comportamento leitor com o livro na mão. Então, assim, as histórias de boca são importantes, mas lembra do começo da conversa que a gente disse, né? Que uma não é melhor que a outra. São ferramentas diferentes. Contar histórias de boca vão ser importantes para alimentar o imaginário, mas o livro literário, né? O objeto, o livro na mão, também é importante porque é ele que vai fazer com que a criança aprenda o comportamento leitor. Mais pra frente, sim. Sim. E é tão interessante ver a criança assim, se interessando por isso. Teve dia que eu falei, gente, subestimei minhas filhas. Nossa, elas quietas, cadê elas? Elas vão estar aprontando. E eu cheguei assim no quarto, cada uma com o livro, deitada, parecia que estavam lendo mesmo, sabe? Cada uma lendo sua história. Eu falei, olha, que demais. E é legal você ver isso, né? Eu sempre gostei muito, quando eu era pequena, eu pedia só livros de presente, de aniversário, de Natal e tal. E eu lembro muito, assim, no momento em que a leitura se tornou obrigação na minha vida e o quanto que eu perdi interesse em ler. Exato. E teve isso, assim, na época da escola, a quantidade de livros que tinha que ler em um tempo curto e assuntos, às vezes, que não me interessava. E ter que fazer aquilo, a obrigação para mim sempre me afastou das coisas. Por isso que é assim. importante a gente ter clareza do porquê a gente lê para as crianças hoje, né? Se você está lendo para estimular a criatividade, para tudo isso que a gente já sabe que a leitura é importante, talvez seja legal você rever. Porque o principal motivo que você deve ter para ler para uma criança é se conectar com ela. Literatura é afeto, né? Vou sempre repetir essa frase, porque foi essa descoberta que ressignificou, né, aí, o meu olhar para os livros. Legal. E, gente, a gente tem um quadro aqui, tem dois, na verdade. Um é o que te torna uma mãe real, que faz tempo, inclusive, que eu não trago esse quadro para cá, porque alguns temas eu puxo para uma outra pergunta, invento uma pergunta nova, mas como a gente falou muito, inclusive, de filhos aqui, o quanto que os filhos mudaram, né, até o rumo aí vocês duas professoras, e, né, mudou, assim, o rumo da leitura para vocês. Queria ouvir de cada uma de vocês o que te torna uma mãe real. No dia a dia lá com o teu filho, pode ser ligado à história ou não, mas a ideia é justamente assim, a pessoa que está ouvindo se identificar também, né, e ver que
se distanciar um pouco desse mundo maravilhoso, romantizado apenas da maternidade, mas ver que mães reais estão por todos os lados aí. Olha, quando eu pego um livro na mão, eu viro criança de novo. E eu acho que esse momento é o momento que eu sou mais real com o meu filho, né? Quando eu me conecto ali com essa empatia de ser criança de novo. É uma pergunta difícil, né? Mas acho que é mais ou menos isso. É interessante, eu fiquei me perguntando aqui, o que é ser mãe real, né? Eu nem sei dizer o que E aí eu diria assim, o que é ser mãe real para mim é aprender na hora que eu faço algo que veio da minha alma, de coração, e que eu percebo que foi muito bom. E também na hora que eu erro, assim, na hora que eu piso na bola, sabe? Que me dói o meu coração e eu falo, meu... E aí, para mim, é me conectar com Deus e falar, alguém me ajuda aqui a fazer algo melhor, porque eu não estou conseguindo. E na hora que a gente silencia e faz esse movimento interno de conexão, e aí cada um faz de uma forma, sabe? E fala, nossa, eu queria ter feito melhor, mas eu não consegui. E na hora que eu faço isso, eu sinto algo dentro de mim que fala, poxa, vamos fazer melhor, vamos mudar amanhã um dia novo e vamos tentar melhorar. Esse lugar de conexão com o erro, Sim, que é humano. Desculpas, né? E vamos tentar de novo, se permitir, né? Esse lugar de conexão com o erro, que é muito humano, e esse lugar de gratidão pelos acertos. Que também, isso é ser mãe, é fazer, você anseia e quer fazer o melhor. Mas tem dias que vem algo profundamente bonito na sua relação com seus filhos, e tem dias que vem algo que é forte e você não queria, e se conectar com algo de gratidão e se conectar com algo divino que ajuda, sabe? Isso para mim é ser mãe real. Nossa, vou voltar a perguntar em todos os episódios. Que é tão bom ouvir umas respostas assim diferentes. Cada uma traz uma resposta muito assim ligada à tua vida, à tua experiência. Eu acho tão forte as respostas que vêm. Obrigada. E tem um outro quadro nosso que é a dica da semana. Eu sei que a gente acabou ao longo aqui do episódio dando várias dicas de livros e tal, mas se vocês quiserem dar alguma assim específica, ou, né, para os pais lerem, ou para a criança ler, pode ser livro, ou pode fugir também do assunto, pode ser uma série, ou um filme, ou algo para fazer, algum momento legal. O que vocês têm para sugerir na dica da semana? Bom, lá no Instagram do Conversa de Quintal, a gente tem uma hashtag Dica Literária do Quintal. Então, lá é possível acessar todos os livros que a gente já indicou. Então, já aí não consigo dar uma dica só, já fica Legal, a dica. já ficam várias. Para procurar lá por uma narrativa que te encante. E, além disso, quero dar uma super dica também, já que a nossa missão, né, no Quintal é fazer com que os adultos se reconectem aí com a sua criança interna. Talvez você já conheça, mas o Reverb Poesia, que é um projeto de música e poesia que eu sou super fã. Eu indico que assim vocês ouçam todos os dias pela manhã como um mantra, porque todas as poesias, todas as músicas são lindas. A que eu mais gosto é A Criança que Eu Fui Um Dia, que ele começa com essa pergunta: se a criança que você foi um dia viesse te visitar, ela se reconheceria? Então fica aí o convite para lá assistir e fazer essa reflexão. Legal. E você, Flora? Eu acho que a dica que eu tenho é que tal, no final de semana, quando tiver um dia e você pensar em tantas atividades que você vai fazer com o seu filho e você planejar um dia especial para ficar com ele, que tal você planejar um momento de pausa, de silêncio e de deixar o externo um pouco quieto e se abrir para esse mundo interno? Significa muitas vezes ócio, talvez, ou um pouco de calma no seu dia. Não é fácil fazer isso. Não é fácil pegar o seu sábado e pensar, hoje eu não vou levar no clube, hoje eu não vou... Ou fazer isso, mas depois que fizer isso, ter um momento calmo e valorizar esse calmo, para que a gente se reconecte com algo interno e que é tão difícil. E a criança precisa desse momento de pausa, para ela criar dentro dela as forças para ela, as forças da grande imaginação, as forças do brincar, ou as forças que vêm de dentro dela.
Às vezes a gente acha, né, que tem que fazer alguma coisa com as crianças. Nossa, tá tédio aqui em casa, vamos sair. A gente acorda pensando em várias coisas para fazer. E a criança, às vezes, só quer ficar lá e o ócio é bom, né? Para a criatividade, para ela brincar, ela criar, é muito bom mesmo. E é um trabalho difícil mesmo. Eu tenho dificuldade com isso. Eu também, viu, Thaís? Não é só você. Vou tentar seguir essa dica. E eu preciso fazer isso comigo mesma. Por isso que é tão bom pensar nisso. Você faz isso com você, você oferece isso para o seu filho. Para ele não pensar que não fazer nada é ruim. Só quando a gente não faz nada no universo adulto. Quando eu não faço nada, eu consigo me conhecer. Acho que por isso é tão difícil, né? Por isso. A gente, a gente pensa muito, se reconecta com coisas que talvez a gente não queira se conectar. Obrigada pela dica. E, por último aqui, queria saber se vocês têm redes sociais, onde as pessoas que nos ouvem encontram vocês, conhecerem melhor o trabalho. O Conversa de Quintal está no Instagram, né? Conversa de Quintal, no Facebook também Conversa de Quintal, e tem o site www.conversadequintal.com.br. Obrigada. E você, Flora, tem? Eu não tenho, gente. Adoro. Eu até tenho, pode me procurar lá, mas eu não entro muito agora. Estou fazendo um exercício de não entrar nas redes sociais. Mas eu super apoio, entra na rede social da Carol. Isso, faça a minha. Por Já favor, que você não tem a da sua, Thaís, faça a minha. Entra da Thaís. Muito obrigada. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pela participação, por terem agradeço. topado virem aqui. E para você que nos ouve, a gente volta então na quarta-feira que vem, 5 horas da tarde, sempre com um episódio novo aqui para você. Obrigada e até lá. Tchau, tchau. Tililim, tililom, a história acabou. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra. Já está na hora de ir para casa, levar um abraço para o papaizinho, um gostoso beijo para a mãezinha. Tchau para as professoras e para os coleguinhas. Em casa a gente conversa.